Amém, meus amigos? Vocês estão bem? Boa noite a todos. Deus abençoe a sua vida. Mais um culto em live. Estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. E eu acredito que você também, então vou te pedir, assim como a nossa irmã Érica já pediu, vou pedir novamente, compartilhe essa live com alguém que você sabe que está precisando ouvir a palavra do Senhor. Compartilhe com seus familiares. Vai aparecer para você também um QR Code, você pode estar dizimando e ofertando na casa do Senhor, mesmo de casa, tudo bem? E eu acredito que na descrição também tem a conta da igreja, você pode fazer um Pix ou uma transferência normal, cabe a você aí decidir, mas você é livre para ofertar e dizimar ao Senhor, mesmo de casa, tudo bem? Nós estamos passando por um período complicado, um período delicado, e nós entendemos que mesmo que liberou novamente a questão dos cultos, a gente entende que agora é um momento de sermos zelosos, é um momento da gente ter cuidado com o próximo, cuidado um com o outro, e eu acredito que isso é uma das coisas que Jesus veio realizar nessa terra, o cuidado, salvar, ajudar as pessoas. Então, nós estamos aqui cumprindo o distanciamento, estamos aqui usando máscara também dentro da igreja, os obreiros que estão nos ajudando. E o nosso conselho é, use a máscara, use o álcool em gel, se cuide, meu irmão, por favor, se cuide, amém? Bom, gente, vamos lá, eu quero ler com vocês Mateus capítulo, um momento, abra sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia aí, mais fácil, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, verso 46. Mateus 27, 46. Meus irmãos, tem uma mensagem muito poderosa para você essa noite. Eu acredito que Jesus vai falar com você. E a gente tem aqui uma das últimas frases, se não a última, de Jesus em carne nessa terra, antes da crucificação, antes dele entregar o seu Espírito a Deus. Nós temos Jesus dizendo no verso 46, aquele famoso brado, aquele famoso grito, Vamos lá, vamos ler. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e a bebedou em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abrindo-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram nas cidades santas, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Essa parte é muito famosa, irmão? Eu acredito que todos nós sabemos o grande grito que Jesus bradou na cruz. Mas o que a gente às vezes não associa, pastor Carlos, é o que esse grito quer dizer. Muitas vezes a gente não associa com a mensagem que Jesus queria passar, falando isso. E eu te convido, meus irmãos, a irem no Salmo 22. Vamos ao Salmo 22, Velho Testamento. Rickson, Velho Testamento tem a ver com crucificação? Tem, querido. Tem tudo a ver. O título na minha Bíblia já está escrito, o Messias sofre,
mas triunfa. O Messias sofre, mas triunfa. Ei, a gente faz exatamente como Isaías falou, pastor. A gente o tinha como aflito, como desprezado de Deus, mas Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Nós o temos como abandonado de Deus. Nós, seres humanos, falhos, a gente olha para Ele e fala, Deus o abandonou, Deus o deixou, coitado. Mas não é esse Jesus que o Salmo 22 vai falar. Não é um Jesus coitado, pregado no madeiro, não, irmão. É o leão que ressurgiu. É o leão da tribo de Judá. Esse é o Jesus. Se você não conhece, irmão, deixa eu te apresentar ele hoje. Salmo 22 começa: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Todos, verso 7, todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, que Ele o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu, Senhor, és o que me tiraste do ventre, o que me preservastes, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como a cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao meu paladar. E me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temei ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. Eu não sei se você entendeu, querido, mas tem uma coisa aqui, um grande segredo nessa mensagem.
Tem um grande segredo no clamor de Jesus. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para aquele povo que estava ali, aos pés da cruz? Sabe? Verso 24. Não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, ouviu. Deus ouviu, irmão. Deus escutou Jesus clamando. E deixa eu te dar outra notícia, meu parceiro. Pega isso no seu coração. Jesus, na cruz, estava anunciando uma mensagem. Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus não tinha tempo de ler o Salmo 22 inteiro, pastor. Mas ele estava anunciando esperança ao seu povo. Jesus estava anunciando esperança. E sabe o que quer dizer isso, irmão? Que por vezes nós apenas o temos como aflito, mas o próprio Cristo pregado no madeiro, em seus últimos momentos, ele não foi egoísta, irmão, ele compartilhou a mensagem, ele compartilha o Salmo 22. Só que aí que está, os que estavam ao redor dele olhavam e falavam assim: isso aí deve estar clamando por Elias. Vamos esperar ver se Elias vem socorrê-lo. Mas não, ele estava anunciando ao seu povo: vive o Senhor, parceiro. Ele estava anunciando ao seu povo: o Senhor ouviu o meu clamor, Ele não despreza aqueles que o clamam. Ele estava anunciando: nação, todas as nações da terra, todos os povos se prostrarão, se renderão ao Senhor. Não desanime, Jacó. Não desanime, geração de Jacó. Não desanime, geração de Israel, o Senhor tem te escutado. Não desanime, porque o Senhor ouve que aqueles que o clamam. Não desanime, porque uma semente o servirá, e falará do Senhor de geração em geração. Irmão, aquilo não era um ponto final para Jesus, aquilo era um começo. Jesus estava na introdução só. Só que a gente olha para o Cristo crucificado e a gente fala: coitado, foi abandonado. Esqueceram do nosso Senhor no madeiro, mas não, Ele estava lá anunciando uma mensagem. Jesus estava anunciando que o Pai o escuta quando você clama. Sabe qual é o problema seu, meu irmão? Deixa eu te falar. Você está clamando para os outros, mas está esquecendo de clamar para Deus. E Deus tem ciúmes, tá? Deus tem ciúmes, Ele quer ouvir você falar com Ele. Ele não quer que você peça esmola para o homem, não. Ele não quer que você saia pedindo esmola para ninguém, meu irmão. Ele quer ouvir você pedir. O nosso problema é achar que Deus só escuta grandes clamores. Ele quer te ouvir. Está faltando a sua voz. Porque Jesus está lá: estou à porta e bato, mas você tem que abrir. Você tem que ir após Ele. As curas aconteciam, irmão, Jesus só passava. As pessoas iam até Ele, tocavam na orla da veste dEle. Jesus vem e cura, não, vai ser feito, pode ir lá que vai estar feito já. As pessoas iam até Jesus. E por que nós não estamos indo até Jesus? Se no seu último grito, a última mensagem que Ele passa para o seu povo, porque só entendia a mensagem o judeu, só entendia a mensagem o povo escolhido do Senhor, aquele que Jesus pregava em parábolas. Muitos não entendiam: o que esse homem está falando? Será que ele está clamando por Elias? Não, ele está falando o Salmo 22. Ele está propagando esperança. Gente, eu estou aqui pregado, mas fiquem tranquilos. Uma semente servirá ao Senhor, e de geração em geração falarão do nome dEle. O Senhor ouviu a minha voz. Ele ouve aqueles que o clamam. Ele ouve aqueles que chamam pelo nome dEle. Irmão, para de ficar contando seu problema para os outros. Para de expor sua vida. Expõe para o Senhor no seu secreto e só: Rickson, mas eu estou orando. Mas faça só isso, meu irmão. Tem coisa que é você e Deus. Deus não quer que você saia contando para os outros.
Porque Ele não quer te fazer de plateia, não. Ele não quer fazer uma plateia para as pessoas contemplarem quando Ele te exaltar, não, meu irmão. Calma aí, segura a onda aí. Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer te exaltar no secreto. Porque só você sabe a luta que você passa. Só a gente sabe a luta que a gente passa. Deus não quer criar uma plateia para você afofar seu ego. Deus quer no secreto se manifestar a você, para que quando acontecer, você fala, meu Deus, ninguém sabe, mas eu sei. As pessoas ali não falaram, antes da crucificação, as pessoas não falaram, esse aí é o Filho de Deus realmente. Não, foi quando o véu rasgou, meu irmão. Aí todo mundo reconheceu, verdadeiramente esse aí é o Filho. Verdadeiramente é o Filho. O próprio centurião declarou. Eles não o contemplaram antes, mas o Filho em secreto falou, Deus meu, por que me desamparaste? Aí o povo entendeu, o Salmo 22. Agora eu tenho esperança. Agora tem esperança. E não importa, irmão, o que aconteça, o Senhor está contigo. Jesus na cruz anunciou esperança. O próprio ato em si já era a reconciliação para a humanidade, mas naquele momento os discípulos se dispersaram. Naquele momento todos desistiram, voltaram para os seus velhos hábitos, para as suas velhas vidas. Jesus morreu, e agora o que nós vamos fazer? Mas Jesus chega nesse ponto e anuncia o Salmo 22. Falei, meus irmãos, calmem. Eles louvarão ao Senhor. O Senhor será conhecido entre as nações. Falarão do nome do Senhor. E mais, vós que temeis ao Senhor, é uma mensagem destinada a quem? A crente. Salmo 22, verso 23. Vós que temeis ao Senhor, claramente é um Salmo 22 destinado a quem? Ao povo de Deus, destinado aos filhos de Deus, destinado àqueles que temem a Deus, destinado àqueles que obedecem a Deus. Então é por isso que Jesus, quando clama na cruz, o início do Salmo 22, ele está direcionando a mensagem ao povo que o teme. A mensagem de esperança é para quem teme o Senhor, meu irmão. São para os crentes. Não é para qualquer um. É para quem acredita no Senhor. É para quem confia. Aí fala, vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, louvai-o, glorificai-o, temei a Ele, temam a Ele, todos vós, descendência de Israel. Louve-o, exalte-o. Mas calma aí, esse não é um salmo de tristeza? Deus meu, por que me desamparaste? Por que aqui está mandando eu exaltar o Senhor? Calma, exalte. Descendência de Jacó, louvai-o todos. Verso 24. Porque o Senhor não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, ele clamou, o ouviu. Aquele que recebeu o clamor, que é o Senhor, o seu clamor chegou. Jesus estava falando, ei meus irmãos, vocês estão vendo o que está acontecendo comigo aqui? Vós que temeis ao Senhor, sabe? Glorificai-o, exaltai-o, cantem louvores, se alegrem no Senhor, o temam, porque Ele não desprezou o meu clamor. Eu clamei aqui na minha aflição e Ele me ouviu. Essa é a mensagem de esperança. Jesus, no ápice, no ponto principal de todo o seu propósito nessa terra, Ele anuncia isso ao povo. O Senhor está me ouvindo, meus irmãos? Calma. O Senhor Jesus anuncia isso para a gente. Porque o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Ele não despreza a nossa voz. Nós o tínhamos como aflito. A verdade é que o pai estava ouvindo tudo que ele estava falando. Mas a verdade é que ao invés de reclamar, Jesus não estava reclamando. Em seu ponto máximo de sofrimento, onde todo o pecado da humanidade é derramado sobre Jesus.
Onde, quando fala no Salmo 23 que o cálice transborda, o cálice que transborda sobre Jesus é o cálice da ira de Deus. No ponto máximo, onde Jesus recebe o cálice da ira de Deus, onde todos os pecados da humanidade, todo o castigo que nos traz a paz estava sendo derramado sobre Cristo, ele diz: calma aí, gente, eu não estou reclamando não, nós estamos entendendo errado. Eu não estou falando, Deus, por que o Senhor me deixou? Não, ele estava anunciando o Salmo 22. Ele não estava reclamando. Estava falando, o Senhor ouviu a minha voz. Ele ouviu a minha aflição. O Senhor tem que ser exaltado. Em seu momento máximo de sofrimento, Jesus diz: vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. Exaltem ao Senhor. Exaltem, porque Ele não despreza a aflição do aflito. Antes Ele escuta. E o meu ponto para você hoje, meu irmão: nada está tão difícil que não dê para você continuar caminhando. E nada está tão fácil que você tem que afrouxar as rédeas. Continue. Continue. Não pare. Ah, Rickson, eu tento, mas é muito difícil. Meu irmão, você precisa ter esperança. E eu estou anunciando esperança para você hoje. O Senhor não despreza nenhum clamor. Nenhum. Nenhum. Mas Ele quer ouvir você falar com Ele. Ele não quer que você saia reclamando nos cantos. Ele não quer que você saia falando para os outros a sua vida. Não, irmão, Ele quer ouvir a sua voz, você e Ele no secreto. Até fala quando jejuarmos, né? Quando a gente jejuar, lava o seu rosto e fique em secreto, fique em silêncio, porque o Pai que o vê em secreto o recompensará. Então nunca foi sobre plateia, meu irmão. Nunca foi sobre plateia. A esperança é para quem teme. A esperança é para o povo escolhido. A esperança são para aqueles que se colocam na brecha, para aqueles que passam pelo caminho apertado. A esperança são para aqueles que obedecem. A esperança é para quem crê. Não há esperança para o desobediente. Não há esperança para aquele que não acredita no Filho. Não há. Mas há esperança para aquele que teme ao Senhor. A Bíblia fala também em Crônicas que se a gente se humilhasse, se convertesse dos nossos maus caminhos, Ele ouviria do céu e sararia a nossa terra. Mas percebe que existe uma condição? Irmão, Deus não mudou. Seus mandamentos não mudaram. O Senhor não mudou. Se a gente verdadeiramente acredita que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente, nós precisamos crer nisso. O Senhor não abominou os seus mandamentos. O Senhor não abominou a obediência. Ele abomina o pecado, sempre abominou. E é disso que a gente tem que correr. Não é correr de igreja que fala a verdade e te manda mudar de vida. Aquela pessoa que muda demais de igreja. Um dia está em uma, na outra semana está em outra. Aí no outro mês está na outra. E fala que nenhuma igreja presta, irmão, é você que não presta. O problema está em você. Para de culpar a noiva do Senhor. A igreja ela é coluna e firmeza da verdade, endireita a sua vida. Tema ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Ele ouvirá o seu clamor. Ele sarará a nossa terra. Sabe o que é mais difícil ouvir isso? Sabe qual é o mais legal, pastor Carlos? Sabe por que é difícil ouvir isso? Porque essas são as palavras de Jesus. Paulo, para incluir os gentios, Paulo fala sobre graça, sobre justificação. Paulo sabe trabalhar com gentil. Mas Jesus nunca pregou sobre graça. Jesus pregou sobre justiça, sobre juízo, sobre espada. Sabe por quê, irmão? Porque o anúncio de Jesus são para aqueles que o temem. A pregação do Messias
é destinada àqueles que o obedecem. Por isso que quando os gentios escutavam a palavra de Jesus, eles falavam, nossa, quão duras são essas palavras. É duro mesmo, meu irmão. E vai continuar duro. Vai continuar difícil. Vai continuar um caminho cheio de pedra. Vai. Vai continuar um caminho apertado, uma porta estreita. Vai continuar. Não vai mudar, não. Eu nunca vi a Bíblia mudar, irmão. A Bíblia não está digitalizada no Word, não. Você pode ir lá mexer, pagar o que você não quer. A Bíblia está cravada, selada, irmão, pelo Senhor. Ela é imutável. Assim como Ele. Imutável. Não tem sombra de variação. Vem do céu. Tudo que vem do céu é perfeito, irmão. Imperfeitos somos nós. Então, se tem algo que está te incomodando, a culpa é sua. Se tem algo que está difícil, é porque você não está clamando o suficiente. Ah, mas eu clamo todo dia, então confia agora. Hein? Adianta só clamar e não acreditar e não confiar? Confiar em Deus vai muito além de achar que Ele vai fazer alguma coisa, irmão. Um pequeno testemunho. Eu tinha certeza absoluta, confiança, que Deus tiraria o meu avô do leito. Eu tinha certeza que o meu avô não morreria entubado. Eu tinha certeza. Mas ele morreu, e aí? Aí Deus virou para mim e falou, e aí, parceiro? E aí? Vai se revoltar agora contra mim? Não. Vou fazer o quê? Vou brigar com Deus, irmão, vou sair coxo. Entendeu? Eu tinha certeza que meu avô sairia vivo. Eu tinha certeza que ele seria desentubado e estaria aqui comigo hoje. E acompanharia o meu casamento e entraria no casamento. Mas ele não vai. O Senhor o recolheu. Confiar em Deus vai muito além de achar que Ele tem poder para fazer alguma coisa, irmão. Confiar em Deus é crer que aquilo que Ele fez é suficiente, é bom, é perfeito, é agradável e é o plano dEle. Isso é confiar em Deus. Isso é para quem teme. Não gere revolta no seu coração com relação a algo que aconteceu com você. Não gere revolta no seu coração com algo que foi contrário à sua vontade. Você não está nessa terra para cumprir a sua, você está aqui na terra para cumprir a dele. É a mensagem para quem teme. É a mensagem para quem acredita. É a mensagem para quem verdadeiramente entendeu o propósito de tudo. E está aqui, Salmo 22. É um anúncio a quem teme. Vós que temeis, vós que acreditam, vós que obedeceis, saibam de uma coisa, adorem Ele, porque Ele não desprezou o aflito. Ele não desprezou a voz daquele que chora. Ele não despreza a voz daquele que precisa. E naquele ponto, era o momento em toda a história que o filho mais precisou de ouvir o pai. Aquele era o ponto crucial. O filho precisava ouvir a voz do pai, meu irmão. E o clamor do filho foi, Deus, por que me desamparaste? A primeira interpretação que a gente tem, Deus esqueceu de tudo, Deus não está nem aí para Jesus, Ele é um pobre coitado, um aflito, mas não, meu irmão. O Senhor ouviu a voz do Cristo. O Senhor ouviu e Ele não desprezou. Essa é a mensagem para o seu coração hoje. Por mais difícil que esteja, irmão, Deus está te ouvindo. Continua. Você não tem que orar para se sentir bem, não, meu irmão. Você tem que orar para mostrar ao Deus. Eu não sinto o seu poder descendo. Eu não vejo cura acontecendo ao meu redor. Eu perdi fulano de tal por enfermidade. Eu não vejo nada acontecendo. Aí a gente acha que Deus não está ouvindo. Mas Jesus está falando aqui para os filhos, os escolhidos, os que temem, os que acreditam, os que obedecem. Deus está dizendo aqui, o Senhor não despreza o aflito. O Senhor não vira os seus olhos para a aflição do aflito. O Senhor não se esqueceu de você. E Jesus não estava reclamando na cruz. Ele estava anunciando o Salmo 22. É isso que ele faz. No seu momento de maior pressão. Percebe que no verso 12 ele fala, muitos touros
me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Meu Deus, olha o nível que estava isso aqui. Olha o nível que estava. E aí no verso 20, Jesus, o Salmo fala, livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então, declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Senhor, me escute, eu te louvarei no meio da congregação. Eu declararei o seu nome aos meus irmãos. E foi exatamente isso que Jesus fez. E após dizer isso, olha bem, Jesus, aqui o Salmo 22 não espera uma resposta. Ele fala, Senhor, me livra disso, disso e daquilo. Então, eu declararei o seu nome. E no próximo verso, o que ele fala? Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. E no outro, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito. É uma sequência. Ele não espera uma resposta. Ele já glorifica de uma vez, porque ele sabe que Deus ouviu ele. Ele sabe, ele conhece, ele acredita naquele a quem ele serve. Ele teme ao Senhor. E ele teme ao ponto de amá-lo. Aí chega no verso 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Irmão, isso aqui não é mensagem de esperança para ninguém, não? Quem teria alegria, quem jubilaria de alegria ao ouvir isso? O povo escolhido. O povo que teme a Deus. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. De novo, essa é a mensagem que o Messias, que Jesus, que o Cristo queria passar para nós na cruz. Meus irmãos, não se preocupem, eu escuto o clamor de vocês. Não se preocupem, eu não desprezei o aflito. Não se preocupem, me louvem. E saibam de uma coisa, todos vão se lembrar e vão me adorar em todas as nações. É a mensagem final. É o plano final. Quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, aí virá o fim. Então, o que já está fazendo a menção, calma, em todas as nações ouvirão falar do meu nome, porque eu não desprezei o aflito, porque eu ajudo aqueles que me temem. Porque quando se convertem dos seus maus caminhos, endireitam as suas veredas, eu saro a terra. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Essa é a mensagem do Messias na cruz. Essa é a mensagem de Jesus, irmão, para nós. E aqui nós temos um ponto de atrito, um ponto de morte, um ponto onde parece que não há esperança. E a gente chega no Salmo 23, que fala, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Já não é mais um clamor, agora é um anúncio. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente entre as águas tranquilas. Irmão, esse não é o mesmo cara que estava falando aqui atrás, não. Não é possível. Ou era, e a nossa cultura nos mostrou que para passar pelo sofrimento a gente tem que estar morto e sofrendo. Aqui era Jesus das mais profundezas, nas maiores profundezas do abismo, no vale mais profundo. E ele fala, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Refrigera a minha alma, guia-me mansamente, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 22 é Jesus pregado no madeiro, o Salmo 23 é Jesus tomando das mãos do inferno o poder da vida e da morte. É Jesus no seu sofrimento mais profundo, quando ele desce às profundezas mais baixas e anuncia àqueles que foram desobedientes na época de Noé a sua vitória. Jesus está no inferno anunciando a sua vitória e tomando das mãos de Satanás a chave, o poder da vida e da morte. E Jesus fala: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que está transbordando aqui é a ira de Deus sobre Jesus. E preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, é Jesus pregado no madeiro, sendo o pão que traz vida. E então, pastor Carlos, nós temos aqui algo fantástico. Porque o Salmo 22, gente, é sofrimento. O Salmo 22 é: eu vou te exaltar, se alegrem. Se alegrem, povos. Se alegrem vocês que temem. Eu escutei o seu clamor. No Salmo 23, é um anúncio. Senhor, prepara diante de mim. Prepara perante mim a mesa diante dos meus inimigos. Meu cálice transborda, ou seja, o poder da sua ira está sobre mim. Recebi. Certamente a bondade e a misericórdia, o amor do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas para todo o final, irmão, o Salmo 23, que tem o cálice derramando, que tem a ira de Deus sobre Jesus, para todo o Salmo 23, irmão, tem o 24. E o 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aqueles que temem e permanecem firmes no Salmo 22, irmão, têm força para chegar no Salmo 24. E o Salmo 24 é a exaltação do Messias. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória que foi pregado no madeiro. O Rei da Glória que foi dado como um miserável, que foi dado como um pobre coitado, irmão, ele triunfou. Ele triunfou. Tudo partiu de uma mensagem. Deus, por que o Senhor me desamparou? Que na verdade está fazendo menção ao Salmo 22. Quando a gente chega no Salmo 22, 23, 24, a gente vê, vale a pena continuar clamando. Vale a pena continuar crendo. Vale a pena continuar temendo. Vale a pena continuar obedecendo. Irmão, você não é show business. Você não é artista. Deus pode se exaltar no meio das multidões, pode. Deus pode te exaltar no meio da congregação. Mas faça como o Salmo 22, irmão. Não espere chegar ao Salmo 24. Adore ao Senhor, porque Ele tem ouvido o seu clamor. Vós que temeis, louvai. Temam a Ele. Amem, obedeçam, porque Ele tem ouvido a sua voz. E você não se move pelas circunstâncias ao seu redor. Você se move pela vereda da justiça. Você se move pelo caminho reto, pelo caminho estreito. Você não se move baseado em opinião alheia, irmão. É por isso que Deus não quer que você fique ouvindo todo mundo.
Por isso que Deus não quer fazer do seu sofrimento uma vitrine. Deus não quer fazer de você uma vitrine. Deus quer fazer de você um filho. Deus não quer que o seu sofrimento saia para todo mundo ver enquanto você está mal. Porque nesses momentos, irmão, é difícil alguém ajudar a gente. Mas não é impossível o Senhor nos ajudar. A gente precisa clamar só. Simples. O Senhor é exaltado. O Senhor é glorificado. E o Jesus, que a gente tinha como aflito, como ferido, como oprimido de Deus, ele triunfou. E a mensagem que ele anuncia no Salmo 22, meu irmão, não foi um fim. O Eli, Eli, lama sabachthani, não foi um fim. Foi o início. Foi o início da esperança para mim e para você. Foi o início da esperança para o povo que o teme. Foi o início da esperança. Foi o início de tudo. Onde por intermédio do Filho, nós gentios que não teríamos parte no povo de Deus, pela graça temos agora. Temos acesso às promessas, às mesmas promessas. Toda a esperança é dada a nós, que antes estávamos perdidos, desgarrados, destituídos da glória de Deus, pela graça e amor do Senhor Jesus. Nós somos feitos seu povo. Nós somos feitos filhos. O filho acredita no Pai. O filho teme o Pai. O filho obedece o Pai. E o filho crê que, mesmo que chova, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não aconteça da forma como eu quero, vai acontecer da forma como Deus quer, porque Ele é soberano. E você não tem nada a ver com isso. Acredite, creia em Jesus. Ele sabe o que faz. E Ele sabe como te trazer para perto. Então não questione a Deus mais, irmão. Não pegue Jesus na cruz anunciando o Salmo 22 como uma prerrogativa para você falar: Jesus reclamou. Jesus não reclamou. Ele anunciou esperança. E você, o que vai fazer no seu momento de aflição? E olha que a gente não teve nem que passar por metade do que Jesus passou. A gente não teve que passar nem por 1/10 que Jesus passou. A gente não passou por nada. Ele estava levando sobre si todo o pecado, toda a ira de Deus. Imagina, irmão, a ira de Deus. A ira que foi capaz de consumir uma cidade inteira. A ira que foi capaz de engolir a terra com o mar revolto, com a chuva forte. Essa ira foi derramada sobre Cristo, a ponto dele sentir tanta dor, que entregou o seu espírito. Aí Deus, foi, agora eu senti, agora foi. Nós não tivemos que passar por nada disso. Não vai ser uma provinha que vai me parar, irmão. Não vai ser uma tristeza que vai te fazer parar. Não vai. Sabe por quê? Porque existe mensagem de esperança. Jesus se entrega no madeiro para que nós pudéssemos ter esperança. Então, não menospreze aquilo que Jesus está te entregando hoje, viu? Jesus te entrega esperança. Jesus te entrega esperança. Amém? Deus abençoe sua vida. Onde você estiver, levante sua mão agora comigo. Vamos orar ao Senhor. Jesus abençoe cada um que escutou essa mensagem. Deus, nós repreendemos o desânimo. Nós repreendemos a falta de esperança. Nós repreendemos a falta de expectativa. Nós não nos movemos pelo que vemos, não. Nós nos movemos baseados na sua palavra. E se em meio a tanta dor, Pai, o Senhor não desanimou e anunciou esperança àqueles que o temem, nós também não desanimaremos. Nós também não pararemos. Não. A nossa voz será escutada nas nações, conforme a sua palavra prometeu. O Senhor será exaltado de geração em geração, conforme a sua palavra prometeu. Nós glorificaremos ao Senhor, Jesus, e esse será o nosso diferencial. Nós não esperamos algo acontecer. Nós não esperamos o mar abrir para confiar em Jesus. Nós confiamos mesmo se o mar não abrir.
Nós confiamos mesmo se tentarmos caminhar sobre as águas e não conseguirmos. Nós confiamos. A gente sabe o plano. E que os seus filhos tenham em mente agora isso, Pai. A esperança não está baseada nas coisas que o Senhor faz. A nossa esperança está baseada naquilo que o Senhor já fez. A esperança nossa está reservada e guardada no nosso coração mediante a redenção que teremos com Jesus. E nada nessa terra pode nos roubar disso. Nada nessa terra pode nos influenciar a esquecer dos seus benefícios. Nós não seremos como o povo no Egito. Nós não seremos como o povo no deserto, Jesus. Não seremos. A gente contempla uma nuvem da sua glória de dia e a coluna de fogo à noite. Nós não precisamos de mais provas. O Senhor nos guarda, o Senhor nos cobre, o Senhor nos protege. E não há nada que nós venhamos a fazer que vai impedir isso. Recebe o nosso coração e nos perdoe, Jesus. Nos perdoe pelas falhas. Nos perdoe por às vezes não acreditarmos em Ti. Nos perdoe por às vezes não confiarmos no Seu plano. Nos perdoe por murmurar. Nos perdoe, Jesus, por esquecer de quem Tu és. O Senhor é santo. O Senhor triunfou sobre a morte. O Senhor é o Rei da glória. O Senhor é o Messias que havia de vir e veio. O Senhor é aquele que consumou a obra na cruz. O Senhor é a estrela da manhã, Jesus. O Senhor é o nosso Pai, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é o príncipe da paz. É o Messias que veio ao mundo como um cordeiro, nascido numa manjedoura, nascido num lugar onde o Senhor não merecia. Mas mesmo assim o Senhor veio. Esse é o Senhor, que triunfou sobre a morte, e que mesmo a morte, com todo o seu poder, não pôde parar o Senhor. E nós cremos que nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar. Não são as nossas fraquezas, não é a nossa falta de fé que vai nos separar, Jesus. Nós queremos Te conhecer. Então mexe no nosso coração, mexe no nosso coração, mexe na nossa mente. E que a esperança que o Senhor anunciou na cruz, aquilo que o Senhor anunciou naquela cruz, nós venhamos aproveitar e desfrutar nessa terra. Porque o Senhor não morreu para que tivéssemos uma vida miserável, mas o Senhor morreu naquela cruz e se entregou à morte, para que a gente contemplasse a glória de Deus em todos os momentos. E para que a gente cresça, que independente do que acontece, o Senhor está no controle, o Senhor é soberano. Amém. Amém? Posso contar com você? Posso contar com vocês? Nós não pararemos. Viu? O corpo de Cristo somos nós. Não é eu, somos nós. Quando um fraqueja, o outro está lá para ajudar. Entregue sua vida a Jesus, irmão. Entregue sua vida a Jesus. Amém. Deus, nós abençoamos, Pai, cada pessoa que nos assiste, que eles possam receber, Pai, a sua graça, o seu amor, onde estiverem. Que a sua palavra venha germinar, Jesus, venha gerar frutos. Nós repreendemos todo ataque contra as mentes. Nós repreendemos cada desânimo, todo espírito contrário ao teu, Jesus. Tudo aquilo que vier para tentar desanimar o seu povo. Pai, venha fazer, bater em retirada. E obrigado por mais uma noite. A Ti seja dada toda a honra e toda a glória. Ao Senhor, Pai, pertence os céus, a terra e todos aqueles que nele habitam. O Senhor a estabeleceu sobre a corrente das águas, sobre os montes. A Ti seja dada toda a honra e toda a glória. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, que aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Amém. Amém, irmão? Aplauda Jesus onde você estiver aí. Faz uma festa para Ele aí, irmão. Se alegre. Amém.